Olá, sou Leonardo Baroni, sou neurodivergente. E daí? E nesse vídeo eu listarei todas as minhas características de TDAH e como eu consegui lidar com essas questões. São 22 características no todo, ok? A primeira é desorganização no cotidiano. Cara, meu quarto é inteiro bagunçado. Pelo menos eu arrumo minha cama, isso é um negócio bom. Mas assim, é um desastre, é muito chato, porque às vezes você quer encontrar uma coisa, você acaba perdendo no meio do caminho, por exemplo, um celular, você perde um objeto pequeno, palheta, que é o caso que eu toco, né? Estojo, o que for. E essa desorganização me afeta muito. Eu acabo esquecendo. E é muito natural do TDAH. O segundo tópico é brancos em conversas. Do nada eu tô conversando com alguém e me dá um branco, me dá um esquecimento do nada de uma palavra específica, de uma situação que eu vivi. Tô lá conversando com meu amigo. Ah, você já ouviu o livro da Ana Beatriz Barbosa? Vi. E daí? Sabe? É isso que acontece. Do nada você tá lá conversando e você esquece de alguma coisa. Isso é insuportável. E também tem várias situações que isso acontece. Também eu tô cantando lá numa apresentação e eu acabo esquecendo a letra. Ferrado isso. É muito chato, muito chato. Esse aqui é chato demais para quem convive com TDAH, que é interromper as falas dos outros. Um amigo meu tava conversando com a professora, daí do nada eu tô no meio da conversa. Eu acho que terminou a conversa, daí eu começo a falar. Eu não tenho esse reconhecimento de que a conversa ainda está rolando, né? TDAH tem essa dificuldade também, que é prestar atenção no rosto, prestar atenção em tudo quanto é coisa. Na situação, na conversa, ele tem dificuldade nisso. Isso é muito chato para muitas pessoas. A quarta característica é erros na fala, na escrita e na leitura. Recentemente eu acho que eu confundi já uma palavra, que é trazer e levar. Eu tenho essa dificuldade em muitas conversas, eu confundo, eu erro, ao invés de falar trazer, eu falo levar. Ao invés de levar, eu falo trazer. Isso não é dislexia, isso é um negócio bem comum no TDAH, que é errar palavras, errar escrita. Também eu tenho dificuldade quando eu estou escrevendo alguma palavra específica, estava escrevendo um trabalho, um roteiro para o vídeo. Eu acabo me perguntando, como se escreve essa palavra? É com C ou é com C cedilha? Dá esses questionamentos, porque rola o tal do branco e acaba esquecendo como é que escreve você, por exemplo. É uma palavra super simples. Eu fico perguntando, com C, com C cedilha? É com S ou é com Z? 5. Hiperfoco. Eu já falei milhares de vezes aqui. Hiperfoco é uma coisa que tá presente na minha vida inteira. Que é, eu tô muito focado em alguma coisa, eu pego a noção de tempo. Cara. Às vezes eu tô jogando videogame, tô jogando um GTAzinho, tô jogando um videogame qualquer que eu adoro. Forza Horizon, eu acabo perdendo a noção de tempo. Às vezes eu tô no teatro e quando eu vejo já acabou a aula. É chato para as pessoas também, porque às vezes eu acabo esquecendo que minha mãe tá no carro, esquecendo que minha avó tá... Quando eu era pequeno, a minha avó ia me buscar e eu esqueci ela lá dentro, cara. Dentro do carro. Porque perde a noção de tempo total, cara. Perde. Característica número 6 é dificuldade em permanecer em atividades obrigatórias. Nossa senhora. Eu lembro que no Enem, tentei fazer o Enem, eu nunca esqueço disso, cara. Isso foi uma tortura num nível, alguém tem que mexer naquela prova, porque pra mim foi uma tortura. Eu lembro que eu tava no Enem, eu tava sentado lá 5 horas seguidas, imagina isso para um TDAH, 5 horas de prova.
eu fiquei pasmo. Eu fiquei muito agitado na cadeira, não queria atrapalhar os outros e acabava me atrapalhando. Não conseguia prestar atenção, eu não conseguia fazer nada naquela prova. Me dava ansiedade, me dava vontade de, sei lá, ir no banheiro e voltar, só que sendo que tinha número de vezes para ir no banheiro. E alguém tem que mudar, sério mesmo. E como eu não fiz, eu acabei não optando por não fazer prova de universidade por conta desse medo que eu tenho, né? E me dá muito desconforto. Eu não consigo fazer prova com desconforto. Eu não consigo. Sério. Se você partilha desse problema, escreva aqui nos comentários. A sétima peculiaridade é a sétima característica é interromper tarefas no meio. Nossa senhora, eu lembro que eu estava escrevendo uma peça porque eu gosto, e também eu lembro que eu tinha escrito música, tinha escrito um montão de projetos e eu não concluí nada. Cara, é muito chato, porque isso não alavanca a sua vida nunca, cara. Você tá com algum projeto na sua cabeça, executa. É chato. É um projeto, na verdade não é projeto, mas serve como a mesma coisa. Dificuldade para permanecer sentado. Pelo amor de Deus, eu tenho muita dificuldade. Você vê que eu me mexo muito aqui. Porque ficar parado completamente imóvel, pra mim é impossível. O Enem também foi uma prova disso, porque eu lembro que eu tava fazendo uma prova do Enem, eu tava tentando fazer universidade e simplesmente não consegui. Não é por conta da pressão, a pressão eu tava lidando bem, mas com essa questão de ficar parado 5 horas seguidas e tendo que ficar imóvel por 5 horas seguidas, foi uma loucura pra mim. Foi uma loucura. Eu endoidei. Cara, eu endoidei total. Eu não conseguia ficar parado, cara. Eu queria comer carteira. Cara, me dava uma vontade de morder qualquer coisa que vinha na minha frente. Porque era uma hiperatividade impossível para um ser humano aguentar. E também se eu me movesse, ficasse me movendo, a carteira ia ficar fazendo barulho e ia irritar as outras pessoas. E eu sou bem inculcado com isso, eu não gosto de irritar as pessoas não, cara. Me deu até... Nossa senhora. A característica número 9 é mexer muito os pés e as mãos. Como eu já falei, estereotipia. Olha aqui, ó. Vou deixar um card aqui para falando sobre estereotipia. Isso tem muito a ver, tá? Vou deixar um card aqui em cima. Ou aqui, sei lá. Vai aparecer quando apontar. Presença de ansiedade. Nossa senhora, cara! Eu lembro que quando eu tava dormindo na casa da minha avó, nossa, eu lembro que tinha um churrasco no dia seguinte, eu ficava acordando a minha avó pra ver se era de dia. Coitada da minha avó, mano. Essa criança aqui foi terrível, cara. Eu era quietinho, mas pensa numa criança ansiosa, pensa numa criancinha bem FDP de ansiedade. Era eu. E também eu lembro que eu conseguia, sei lá, eu dormia, sei lá, eu ficava acordado até as 2 horas da manhã e dormia. Porque eu não conseguia dormir. Tinha problemaços para dormir. Esse aqui tem a ver com os meus problemas do passado, que é remoer coisas do passado. Isso tem a ver com ansiedade. E eu lembro que quando acontecia uma coisa que eu não gostava muito, eu ficava remoendo, ficava tentando discutir comigo mesmo. Nessa cama aqui, ficava acordado olhando pro teto, tentando conversar com alguém imaginário. Eu ficava tipo, mano, para de fazer isso! Eu ficava sentindo tudo aquilo de novo. Ficava sentindo, remoendo. Eu guardava mágoa, guardava rancor. Mas hoje eu aprendi a perdoar as pessoas. Era bem difícil perdoar pra mim. Fazer coisas ao mesmo tempo. Nossa senhora, eu faço muito isso hoje.
Eu lembro que eu tava jogando hoje, e eu tava ouvindo vídeo ao mesmo tempo. É muito relaxante pra mim, porque eu tô preso naquilo que eu gosto, mas como eu enjoei dos barulhos, dos estímulos de sempre, das coisas que acontecem à minha volta, eu acabei colocando um fone de ouvido e um vídeo pra escutar enquanto eu jogo videogame. É uma coisa relaxante pra mim. Sério, pro TDAH é relaxante. Mas isso sobrecarrega o cérebro, sabe? Tem que tomar cuidado. Tem que tomar muito cuidado. Nossa, sou eu hoje em dia. Envolver-se em vários projetos. Hoje eu estou montando uma banda, eu estou com um canal no YouTube e eu estou com uma carreira de ator. E assim, se envolve em vários projetos e não termina nada. Como sempre. Eu vou projetar esta caramba de banda. Eu vou fazer. Tô projetando, eu tô com vontade, entendeu? De seguir essa carreira. Carreira de artista, né? Não só de ator. Ai, coisa que eu estou fazendo agora, de novo. Eu tô falando muito demais. Eu tô falando demais, cara. Eu adoro falar, eu adoro falar. É que eu me sinto completamente à vontade aqui. Porra, isso aqui me deu umas encrencas também. Quer falar coisa que vem à mente. Por exemplo, do nada eu tô conversando com meu amigo e do nada eu falo. Eu reparo no olho dele tá vermelho assim. Falei, você tomou porrada? E ele falou assim, não, eu nasci com esse olho. Do nada eu olhei pra ele assim, eu tava assim, tipo, meu Deus, por que eu falei isso? Mas não tem muita situação que acontece isso. Eu não sei o que falar. Daí, do nada eu falo uma coisa que vem à mente, daí estraga a coisa tudo, entendeu? Por exemplo, do nada vem uma piada de humor ácido. Do nada vem uma piada de humor ácido na minha cabeça. Acaba estragando a relação. Acaba estragando tudo. Essa aqui eu tenho bastante. Que é impulsividade para comer, jogar esportes radicais. Nossa senhora. Olha a prova aqui. Batatinha frita. 1, 2, 3. Eu tava comendo batata. Eu comi isso à noite. Isso aqui é muita gordura. Eu tenho uma impulsividade louca pra comer, porque eu sinto um vazio do nada e me dá um nervoso do caramba. Quero morder as paredes, eu quero morder um saco de bolacha inteiro. É um negócio louco. E também eu jogo muito, cara. Eu adoro jogar videogame, mas eu já não considero uma impulsividade, em si um hiperfoco, porque eu adoro videogame, cara. E também uma impulsividade que eu tenho é de assistir luta livre, WWE, que os caras se acidentam. Nossa senhora, dá uma adrenalina. Nossa, é muito da hora, mano. Pra quem gosta de luta livre sabe o que eu tô falando, porque dá aquela adrenalina. O cara fazendo aquelas coisas perigosas, você fica, nossa senhora. Isso aqui tem a ver com a minha depressão, que é o quê? Reagir à rejeição. Cara, o que eu chorava, não tem brincadeira. As meninas me rejeitavam, gostava da menina, a menina me rejeitava. O que eu ficava triste, cara. O que eu ficava triste era uma coisa, é de partir o coração. Minha mãe, teve um dia que eu chorei à noite, minha mãe foi lá me cuidar de mim. Também compulsividade por jogos e alimentação. Essa coisa do vazio que eu falei, uma compulsividade. Comer assim, incansavelmente. Eu como muito rápido. Comendo que nem o Goku, sabe? Comendo lamen. É isso. É tipo isso. É um personagem perfeito pro TDAH. Goku, do Dragon Ball Z. Esse é um personagem perfeito que é TDAH. Agora é um negócio assim bem chato pra quem convive também, que é ações contraditórias. Do nada eu tô conversando com você e eu critico uma coisa, sendo que eu amo uma coisa que tem a ver com aquilo, sabe? Porque eu tô criticando tô criticando o UFC, mas eu gosto da liga rival. Entendeu? Eu gosto do Pride, por exemplo. É uma coisa hipotética que eu tô falando, tá? Mas é bem assim mesmo. Às vezes eu gosto de uma banda tal, sendo que às vezes eu gosto de uma banda tipo Guns N' Roses, mas eu não gosto do Asp, por exemplo. Não gosto do AC/DC. Mas é uma ação contraditória, que é comum para as pessoas neurotípicas e TDAH também. Mas é uma característica muito forte do TDAH. Por exemplo, eu tô criticando você num ponto,
mas quando você faz uma coisa boa que me agrada, eu falo que eu te amo. É tipo um negócio assim. Tendência a ser criativo. Eu tenho muita tendência a ser criativo, porque eu lembro que quando eu tô numa situação de desespero, não numa situação de desespero, uma situação de improviso, é a melhor palavra para isso, é que quando eu tô precisando de um improviso na hora, daí vem uma coisa na cabeça e eu consigo utilizar essa coisa. É maravilhoso. Porque o TDAH ele tá sempre avoado, olhando para as coisas. Isso é a base para a criatividade. É você estar sempre olhando as coisas ao seu redor. Eu lembro que um vídeo que eu estava falando aqui, eu olhei para um copo do Black Label Society aqui. Depois eu comecei a olhar para os meus Funko Pops aqui e surgiu a coisa. Isso é criatividade. Tendência ao desespero. Nossa! Eu lembro que uma vez que eu estava sendo pressionado pelo professor de teatro, eu lembro que eu tava errando muita coisa, muita situação, como sempre na vida. A gente acaba errando um montão de coisa. Eu fiquei desesperado. E meu cérebro bugou. Eu entrei num desespero profundo. Eu tava... Não foi recente, eu acho que... Uma vez meu celular caiu na privada, tá? Meu celular caiu no vaso sanitário. Olha que beleza. Eu tava fazendo xixi de pé e caiu o celular na privada. E eu fiquei o quê? Correndo de um lado para um outro, gritando para minha mãe, para ela me ajudar. E eu tomei bifa da minha mãe. E já o último é hiperreatividade. Eu lembro que uma vez meu amigo ou minha amiga tava sendo rejeitada por um grupo de mais velhos do meu colégio e ela tava sentada num lugar lá e os caras falaram: esse é o nosso lugar, sua baixinha, sua vagabunda. Começaram a falar isso pra ela. E eu lembro que ela me contou, ela começou a chorar. Eu queria enfrentar os caras, só que eu não conseguia, porque eu ia ser expulso da escola se eu batesse alguém, né? Não é que eu ia ser expulso da escola, eu ia tomar advertência, eu ia tomar alguma coisa. É muito, assim, é uma explosão de emoção que eu sinto. A hiperreatividade é tipo uma explosão de emoção. E o TDAH, ele tem essa coisa da impulsividade, que isso dá a explosão de emoção, a hiperatividade. Essas características me ajudaram a mudar quem eu sou. E eu já sofri bastante com essas coisas, com essas características, mas no fundo eu achei um montão de jeitos para conseguir lidar com isso. Que é o quê? Respira fundo, pensar que eu não estou sozinho e pensar que eu preciso de algum apoio emocional. Que você tem alguém que está passando alguma coisa parecido com você. Que você não está sozinho. Isso me dá uma espécie de apoio emocional, sabe? Eu me apoio na música, me apoio no teatro. E é isso. Você tem que achar alguma coisa que você se apoie, ok? Porque é uma coisa muito chata. Se você está passando por isso, procura um profissional, como sempre eu falo. Falou!